Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Agora vamos para a apresentação do terceiro painel. Informamos que a ferramenta permite que vocês façam perguntas aos palestrantes através do ícone Q&A. O mediador receberá as perguntas e, dentro do tempo do painel, tentará levar os palestrantes. Teremos agora o painel Tecnologias de Suporte ao Compliance. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos o senhor Márcio Luz, head comercial na ESN e diretor de filiação na ACAMS Brasil Chapter, e mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e negócios para atingir a excelência em vendas. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020, alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Dr. Márcio Luz, a palavra é com você. Olá, novamente para todos nós. Deixa eu só confirmar que estão todos os nossos palestrantes aqui. O Paulo e o Ronaldo também já estão. Então, oficialmente, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o painel sobre tecnologia, né? Como o próprio Lucas já falou, a gente tem dois grandes nomes, dois grandes amigos aqui, então vou apresentá-los para participar com a gente. Então convido para compor essa mesa o senhor ilustre Paulo Acorrone, sócio proprietário do Ouvidor Digital, engenheiro com MBA em gerenciamento de projetos, curso de capacitação e certificação em ouvidoria, implementação da ISO 37001, investigação corporativa, método de Cypher. Possui mais de 10 anos aí de experiência em gestão, governança e compliance e risco. E também para compor esse nosso painel, convido também o senhor ilustre Ronaldo Orbit, sócio proprietário da empresa Zabit, arquiteto de software. Possui mais de 25 anos de experiências na área de projetos, tendo atuado com desenvolvimento e arquitetura em diversos sistemas de grandes instituições financeiras e também na gestão de formação de equipes. O nosso tema é um tema que cada vez mais as empresas estão buscando. Nosso dia a dia está relacionado com tecnologia e a gente não pode esquecer que tanto na área de compliance como também na área, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro, precisam de sistemas para dar um suporte, para a gente poder ir mais do que a gente efetivamente está entregando hoje. Então, por isso eu queria primeiramente convidar o senhor Paulo para ele poder fazer a explanação dele, explicar um pouco como tecnologia, né, e compliance funcionam juntos. Fica à vontade, Paulo, a palavra é toda sua. Maravilha. Márcio, bom dia. Pessoal, bom dia. Ronaldo, bom dia. Mais uma vez, um prazer e uma honra muito grande, né? A gente poder contribuir, a gente poder conversar um pouquinho aí em relação à tecnologia, compliance, canal de denúncias. Para a gente aqui do Ouvidor Digital é sempre uma honra muito grande a nossa parceria de longa data, né? Que vem se estendendo aí. Realmente, muito obrigado por toda a gentileza e a cordialidade do nosso convite, né? Pessoal, a gente já vem conversando, né, essa semana aí do nosso painel, né, e a gente acabou definindo aqui, eu, Márcio e o Ronaldo, que eu vou voltar os meus olhos um pouco mais para a tecnologia no assunto de canal de denúncia, né, trazer uma coisa um pouco mais focada nesse tema, e o Ronaldo posteriormente abrangindo, né, o tema da tecnologia no assunto de integridade e compliance como um todo, né? Mas eu acho que uma reflexão muito legal que a gente fez e que é bem o que vai guiar aqui, né, todo o nosso painel, é que o papel fundamental da tecnologia, né, nesse assunto é que realmente a gente consegue levar alta performance de governança, riscos e compliance, previsibilidade na tomada de decisão, suporte à tomada de decisão estratégica a todo e qualquer porte de empresa, a todo e qualquer setor da economia, né? Realmente a tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia e para popularizar, né, todas essas melhores práticas que a gente vem observando aí no mercado, né? Mas voltando então, pessoal, aqui ao meu principal desafio, né, que é trabalhar esse assunto na temática do canal de denúncias, né?
a tecnologia realmente ela tem um protagonismo, né? Ela tem uma atenção muito grande no que diz respeito à boa operação e a capacidade do canal de denúncia em trazer resultados efetivos para a empresa, né? Eu falo isso porque, para que a gente consiga, né, trazer os benefícios colhidos, né, do canal de denúncias, naturalmente o canal de denúncias ele deve ser utilizado, né? E para que o canal de denúncias ele seja utilizado, a gente tem que entender e trabalhar muito bem o próprio comportamento do público denunciante, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir promover engajamento, a gente vai promover segurança, né, e toda a tranquilidade para as pessoas poderem usar o sistema de canal de denúncias, né? Então, a gente parte como um princípio fundamental dos canais de recebimento desses relatos, né? Isso é um ponto muito importante. Por que isso é um ponto muito importante, pessoal? O denunciante, o ato de realizar uma denúncia não é um ato confortável, né? Ninguém está feliz em realizar uma denúncia. E, na grande maioria das vezes, é até um ato de impulso, né? Eu sofri um assédio moral agora, eu quero fazer essa denúncia agora. Então, se o denunciante ele tiver dificuldade em, primeiro, né, em achar o canal de denúncias e também em acessar e operar o canal de denúncias, definitivamente o nível de engajamento dele acaba reduzindo bastante, né? E outro ponto que a gente tem que observar muito também é que um canal de denúncias aberto e amplamente divulgados a todo e qualquer stakeholder que se relacione com a empresa. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente vai trazer do público de diretoria, de conselho de administração, ao público, né, do middle market ali, enfim, da média gerência, na verdade, e o público que, no bom e velho português, o chão de fábrica, né? Então, a turma mais operacional, e também clientes, fornecedores, terceiros. Esses clientes podem ser, por exemplo, da área de saúde, né? São clientes que são usuários do hospital, que são pessoas com nível de maturidade, né, muito baixa em relação a esse assunto. Então, realmente é um desafio muito grande das empresas de canal de denúncia de levarem ferramentas para que todos consigam operar essa ferramenta, né? Isso é um ponto muito importante. E além da questão operacional, é para que essas pessoas sejam estimuladas a repassar ao comitê de ética das empresas, né? Enfim, informações fundamentais de um processo de investigação. Por que eu falo isso, né? Porque é natural que a grande maioria das pessoas que usam, né, os denunciantes, eles não têm maturidade em relação a quais tipos de informação eles devem repassar durante o processo de realização de uma denúncia, né? Então, os canais de recebimento efetivos, né, eles são extremamente simples e objetivos de serem acessados, né? E eles devem promover, eles devem estimular as pessoas a repassarem a um ótimo nível de qualidade dessas informações, né? Então, é todo esse papel que a gente tem de efetivamente conduzir o denunciante, né, durante o processo de realização de denúncia, né? E nesses canais, então, voltando, né, para esse assunto de acesso rápido, acesso simples, acesso facilitado, fundamental, né, a gente ter multicanais, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o canal de denúncias, né, através da web, ele é o canal de denúncias mais utilizado no mercado, definitivamente, né? O número de telefone, ele vem sendo cada vez menos utilizado, tanto por um comportamento normal, né, do público como um todo, enfim, a gente acessa, a gente se conversa cada vez mais de forma interativa, né? Não necessariamente ligando para outra pessoa, mas pela própria sensação, né, da garantia do anonimato do denunciante, né? Muitas vezes, quando a pessoa quer fazer uma denúncia, ela fala com outra pessoa do outro lado, essa garantia, essa sensação, né, do seu anonimato pode acabar ficando prejudicada, né? E muito importante também que a gente vem como inovando, né, bastante aí nesse assunto no mercado, trazendo, por exemplo, o canal do WhatsApp, né? Então, atendido através de inteligência artificial, toda a questão de segurança das informações, realmente a gente colocando a possibilidade de realização de denúncia na palma da mão de quem quer fazer essa denúncia, né? Afinal de contas, para vocês terem uma ideia, hoje 99% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp, né? Então, todo mundo, por mais
mais baixa que seja a sua maturidade tecnológica, usa o WhatsApp, né? Então, realmente, a gente levando aí o WhatsApp, o canal de denúncias ao contato, né? E ao nível de engajamento de todo mundo, né? E do outro lado, pessoal, a gente tem, né, dessa história do canal de denúncias, a gente tem o comitê de ética, o comitê de integridade, enfim, as pessoas do cliente final, né, que vão utilizar dessas informações, que vão receber e processar as informações de denúncia, né? Então, a gente traz, com o uso da inteligência artificial, a gente traz informações fundamentadas e fundamentais para um processo de investigação ou de apuração e tratamento da denúncia, né? Através de metodologias, de ferramentas de BI, a gente traduz todos os dados dessas denúncias para efetivas informações, né? Então, indicadores, relatórios, dashboards, para que o nosso cliente ele consiga ter a disponibilidade de tempo efetivamente, pessoal, para tomada de decisão estratégica, né? Eu acho que esse é um gatilho, né, muito importante da tecnologia nesse âmbito, né? Por quê? Porque é fundamental que o cliente ele não perca tempo operando o canal de denúncias. Não faz sentido ele demandar tempo do seu dia a dia fazendo operação de canal de denúncia. O que faz sentido é ele alocar os seus recursos para que a atuação do canal de denúncias seja cada vez mais estratégica, né? Não só no tratamento dos relatos, mas na inibição ou no processo de evitar que esses novos eventos aconteçam, né? Então, a gente vinha conversando bastante também essa semana. A gente aqui no Ouvidor Digital tem vários cases de sucesso em relação a esse assunto, né? Isso é muito interessante. Alguns dos nossos clientes, né, já nos reportaram que, Paulo, antes de implementar o canal do Ouvidor Digital, eu tinha um recurso aqui de analista que ficava trazendo a informação, colocando tudo dentro do Excel, gerando indicador, para depois a gente conseguir avaliar esses indicadores, né? E aqui no Ouvidor Digital, os indicadores são gerados em tempo real, são sempre atualizados, estão dentro de um sistema de gestão. Então, naturalmente, essas empresas conseguiram deslocar o recurso que fazia esse processo pré-operacional para trabalhar de uma forma muito mais estratégica, né? Naturalmente, alavancando tanto a capacidade operacional do próprio setor, mas também alavancando os benefícios, né? Enfim, os louros aí colhidos pela implementação do sistema de canal de denúncias, né? Então, esse suporte à tomada de decisão, realmente, ele é um ponto fundamental, né, que a gente traz com o uso de tecnologia no sistema de canal de denúncias, né? E também fundamental, né, que um sistema de gestão de denúncias, ele permita que toda a condução do processo de apuração e tratamento, todo o plano de ação para a investigação, para a apuração e posterior tratamento dessas informações, seja conduzido dentro do próprio sistema, né? Então, quando a gente vai falar de segurança das informações, de lei geral de proteção de dados, de garantia do anonimato, enfim, tendo dentro desse sistema de gestão a possibilidade de acompanhar e desenvolver todo o processo de tratamento, né, de apuração e tratamento do relato, naturalmente o cliente não precisa mais trocar informação sensível por e-mail, ou trocar informação dentro da pasta Drive, né, da empresa, enfim. Então, a guarda dessas informações realmente sendo trazidas pelo sistema de gestão, né? Então, basicamente, e já fechando, né, eu trago uma régua que é a gente usando a tecnologia para popularizar o canal de denúncias, né, desmistificar para o denunciante o uso do canal de denúncias e promover esse incentivo para que as pessoas repassem ótimas informações para um processo de investigação, né? E do outro lado, a gente promovendo ao comitê de ética suporte à tomada de decisão estratégica, segurança das informações, garantia, né, da guarda de todas essas informações e, naturalmente, alavancando aí os benefícios e os frutos, né, possíveis colhidos com o sistema de canal de denúncias, né? Paulo, até pelo que você disse, eu fiz algumas anotações aqui, só para poder resumir, acho que quando a gente vê realmente essa atuação estratégica que você fala, a tecnologia nos permite isso, né? Porque a gente ganha, às vezes, com um software, como você mesmo deu vários exemplos aí,
a velocidade, eu não preciso contratar outra pessoa, eu ganho um poder de tomada de decisão que às vezes estaria na mão de uma pessoa, e agora o software ele me ajuda nessa tomada de decisão. Então, para quem sentar na cadeira, fica tudo muito mais fácil para poder fazer uma decisão correta dentro do sistema, né? E uma das coisas que, falando de canal de denúncia, que me chamou a atenção, eu usei até uma palavra minha mais aqui, mas de efetividade do canal, né? Porque a gente precisa, a tecnologia traz essa efetividade. E você tocou num ponto muito sensível, que é o denunciante. Às vezes a gente lembra muito da empresa, a empresa se preocupa em criar políticas e criar manuais e sistemas, mas no foco dela esquece que ele tem aquele sistema, como você mesmo disse, o ouvidor, para que o denunciante venha aqui e ele se sinta tranquilo de fazer a denúncia, porque quando você não tem um sistema, a gente debateu isso durante a semana, a sensação muitas vezes desse próprio denunciante é o quê? Será que eu vou fazer? Será que realmente tem sigilo? Será que vão tratar aquela denúncia? E você resumiu falando muito bem, falando da gestão dessa denúncia, né? Então, o software, a tecnologia tem a capacidade disso e de devolver uma resposta para o próprio denunciante. Então, acho que trazendo, amarrando toda a questão do canal de denúncia, falando de tecnologia dentro de compliance, o grande ganho para a empresa e também para o denunciante é enorme, né? Não dá nem para falar aqui em números financeiros, mas eu queria dizer de processo mesmo, né? E de efetividade no processo. Muito bom, mas daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntinhas aí para vocês, porque já vieram, tá? Mas eu queria agora aproveitar, passar a palavra, falando ainda de tecnologia, e a gente conversou bastante. O Ronaldo, né? Ronaldo, eu queria te convidar para você estar falando um pouquinho, falando um pouco sobre essa questão de compliance, como é que é sistema de gestão e informação, e eu passo a palavra toda para você. Fica à vontade para você poder aí discutir, explicar um pouquinho mais para todo esse público que está nos assistindo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Márcio. Olá, bom dia, Paulo, e bom dia para todos os outros palestrantes. Bom, é uma honra estar aqui, né, e até assistir aí os demais panelistas, né, é uma honra ver o trabalho que é feito com esses grandes pensadores da parte de compliance. Eu que tenho uma formação mais voltada para sistemas, né, eu atuo mais na parte realmente de desenvolvimento, implantação de sistemas, né? Eu trabalho na Zabit. A Zabit é uma empresa especializada na parte de sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro. E essa área faz parte das estruturas de compliance das empresas, né? Na minha carreira, a gente já desenvolveu sistemas para diversas grandes instituições, né? E compliance é um assunto amplo, né? Que um assunto bem complexo. Uma das coisas que a gente vê na área de compliance, que ela é uma área que depende de informações de diversos outros sistemas, né? Então, especificamente na área de PLD, o pessoal da área de compliance precisa muito de informações de outros sistemas, como, por exemplo, sistema de conta corrente, cadastro, restrições, etc. E as equipes, muitas vezes, elas são carentes no auxílio nessa questão dos processos de coleta, de armazenamento e consulta de informações. A gente já entrou em área de compliance onde os processos eram feitos de forma bem manual, né, sem processos definidos e sem padronização, e onde analistas precisavam colher informações de diversos sistemas e ir anotando manualmente as informações colhidas em arquivos, etc., e que gerava outras demandas naturais de se verificar a rotina de cada analista para que todo o grupo de analistas criasse processos minimamente semelhantes, né? E isso é um dos benefícios que, assim, na implantação de sistemas traz, é que essas realidades mudam, né? O sistema automatiza a forma de se colher e armazenar as informações para o trabalho dessas equipes, né? A gente já trabalhou em projetos em grandes instituições que visavam a criação e implantação de sistemas para a área de compliance, e no longo prazo a gente percebe que essas áreas elas acabam ganhando bem mais do que só o sistema, né? Depois da implantação do sistema, tem essa questão de redução do trabalho operacional, faz com que os analistas possam demandar mais tempo no que realmente é importante para eles, que seriam
as próprias análises, né? Tem melhoria nos processos de auditoria, que, no caso, para a área de prevenção à lavagem de dinheiro, a auditoria é um processo bastante recorrente. Inclusive, os processos de auditoria, a melhora dos processos de auditoria são reconhecidas pelo próprio regulador, né, que melhora até classificações frente ao regulador, melhora a questão de classificação da empresa, né? Então, ganhos de padronização de processo, porque o sistema acaba automatizando ou padronizando as informações que são colhidas, né? Quais informações têm que estar disponíveis para os usuários, ele padroniza ações que podem ser tomadas como conclusão das análises, né? E quem são os envolvidos na tomada de decisões e nas aprovações, o sistema ajuda bastante, né? Por exemplo, que os sistemas que nos Ambit PLD, a gente tem a parte de representação de fluxo de trabalho, onde a gente espelha as políticas definidas pela área de compliance, né? E com isso também a gente vê que a adoção de sistemas, e até lembrando assim, a questão de várias panelistas, até o pessoal trabalhando na parte de gestão pública, é interessante ver que é um trabalho amplo que é feito até antes da adoção do sistema. O sistema, ele chega, né, a parte de TI chega como um braço de execução, né, para se realmente implantar as políticas, né? E nesse caso, com a implantação, outros ganhos são a parte de redução do risco operacional, né? Que como as equipes começam a ter as definições e a implantação do sistema, os processos do dia a dia acabam sendo repetidos de uma forma mais uniforme e com menos deficiências, né? E o sistema contribui para diminuir as deficiências. Uma das formas é que ele passa a automatizar as informações colhidas, né? Então, ele que a chegada do sistema, a gente trabalha os processos de colher informações do sistema de conta corrente, pagamento de uma forma automática e que independe do individual de cada pessoa que esteja operando. O sistema faz isso de uma forma mais automática, né? Então, isso traz até melhorias para os próprios analistas que, né, ao longo do tempo, passam a dedicar menos tempo colhendo informação e montando relatórios e tal. Eles trabalham realmente na parte de análise, gastam tempo no que realmente é necessário fazer, né? Nos Ambit, uma das funções no PLD que a gente trabalha, uma das funções do sistema é justamente fazer essa coleta e é um trabalho em conjunto com as áreas da instituição, porque tem que fazer diversas integrações, escolher, tem diversas definições que tem que ser implementadas e assim por diante. Com as informações disponíveis, né, depois desse processo de normalização, é interessante que a empresa passa a conseguir atender as exigências regulatórias de uma forma mais completa, né? Na etapa de definição já se levanta pontos necessários para atender os órgãos reguladores e o sistema consegue, inclusive, fazer essas comunicações de uma forma mais automática, né? Em relação às informações, né, isso é um ponto interessante também, que com a adoção dos sistemas, as informações estão de uma forma mais organizada e, claro, que se consegue produzir mais fácil relatórios para situações do dia a dia, como relatórios de defesa de comitê e relatórios para entrega em auditorias, né? Uma das coisas que a gente consegue fazer, que a gente tem também de recurso, é mostrar de uma forma mais visual relacionamentos entre as informações colhidas, né? Entre parte de movimentação, conta corrente, quem são os envolvidos na cadeia de fluxo do dinheiro, no caso dos sistemas de PLD, e isso facilita bastante a análise das pessoas, dos analistas, né? Então, hoje em dia, a tecnologia permite apresentar as informações de várias formas, né? O uso de dashboards, relatórios, gráficos, informações agrupadas são cada vez mais comuns, né? Gráficos de tendência, uso do tempo, então ajudam as áreas até a identificar gargalos em processos e, como consequência, a trabalhar em melhorias nesses processos, né? E a partir do ano passado, né, os órgãos reguladores criaram novas circulares trazendo o conceito de análise baseada em risco, né? E isso trouxe a necessidade de classificação de risco das áreas de PLD, precisam fazer classificações de risco de clientes, parceiros, fornecedores e gerar relatórios de efetividade. Então,
para atender esse tipo de nova regulamentação, TI tem um papel fundamental, pois tem que ajudar a implementar processos de monitoramento contínuo de informações da instituição para conseguir gerar por exemplo, esses relatórios de classificação, né? Além do monitoramento das informações de risco, tem também monitoramento de informações de transações, para extrair informações de comportamentos atípicos, né, definidos em regras baseadas nas leis de prevenção à lavagem de dinheiro. Por exemplo, dá para fazer o monitoramento de transações realizadas em regiões de fronteira, né, aplicando regras mais restritivas de classificação de atipicidade. Então, TI tem um papel fundamental no trabalho desse volume de informações, né? E uma das coisas que agora tem bastante, uma coisa mais atual, que a gente está trabalhando bastante, é a questão da predição, né? Então, hoje, com o uso do sistema, né, o sistema vai colhendo informações e vai também colhendo, além das informações, ele também já vai colhendo os resultados das análises, né? Então, você tem esse parzinho assim, do contexto e o que é feito com aquele contexto de informação. A gente consegue treinar sistemas de reconhecimento de padrão para auxiliar os usuários na tomada de decisão. Então, dá para auxiliar de duas formas, né? Você pode, quando o analista está trabalhando um caso, por exemplo, está fazendo uma análise, o sistema consegue dar algumas dicas, consegue dar uma sugestão de ações para aquele caso baseado em análises anteriores, né? Isso seria uma forma. Então, essa é uma forma, ele dá dicas para o analista. Outra forma de trabalhar essa questão de reconhecimento de padrões é você, dado uma situação, por exemplo, né, você tem situações onde, no caso de PLD, o analista recomenda fechamento de conta. Nessas situações de fechamento de conta, a gente consegue treinar o sistema para olhar uma base de dados uma base de dados maior ou uma base de dados de clientes da instituição para falar assim, tem outros casos onde eu tenha que recomendar fechamento de conta. Isso também é uma ferramenta que dá bastante ganho de produtividade, né? E são questões atuais, né? Claro que predição é um tema bastante atual e tem diversas iniciativas já em andamento, mas tem ainda um longo caminho para ser percorrido, porque para as predições serem assertivas é necessário um certo período de pesquisa, de teste, tentativa, né, de juntar uma base histórica para achar modelos de reconhecimento que atendam de forma satisfatória à necessidade das áreas, né? Bom, tem bastante coisa, né, acontecendo no mundo de TI, muito trabalho para ser feito, né? E uma das coisas que eu queria também destacar é que na nossa jornada a gente percebeu que o trabalho de terceiros, né, de empresas terceiras, consultorias e parceiros, ajudam bastante as empresas a transformarem ideias em realidade, né? Que muitas vezes as empresas estão trabalhando em atividades do dia a dia, atendendo diversas demandas do dia a dia e dificulta às vezes o atendimento até das áreas de TI para novos projetos, né? E o apoio de empresas parceiras, né, ajuda a trazer tanto experiência, né, e as empresas, como vêm já com uma mindset um pouco mais focado na resolução daquele problema específico, acaba ajudando em termos de performance, né, de atendimento de tempo, prazos, né. Bom, acho que, de uma forma geral, é isso. Acho que espero ter contribuído aí com o tema, né? E fico disponível aí para vocês, Márcio. Foi muito bom também essa explanação. Eu adoro ir anotando, né? Quando a gente está mediando, a gente vai anotando, porque é muita informação que é dada num período, mesmo sendo curto. Eu acho que teve algumas até sinergias, eu vou aproveitar aqui, quando falou do suporte à tomada de decisão, né? Você foi falando aí muito sobre a questão dos comitês, você gerar relatórios, você juntar os sistemas e dar dashboards, infográfico. Você tem diversas maneiras de, como o próprio Paulo disse na palestra dele, que o papel é para a pessoa tomar a decisão, né? Você ganha velocidade. E uma coisa muito bem lembrada, Ronaldo, a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, né? Um evento de Mato Grosso do Sul. É uma região fronteiriça, esse estado, né? Porque ele acaba tendo 2 outros países. E quando você falou um pouco por alto na questão de prevenção à lavagem de dinheiro, e eu pessoal, vou palestrar hoje à tarde, às 5 horas também, sobre essa questão de prevenção à lavagem de dinheiro.
E é um ponto que todas as instituições, não só financeiras, precisam ter o cuidado. E aí é realmente o que você falou, ter a informação para tomada de decisão, já que eu estou atuando naquela região que também tem uma região fronteiriça, tem um risco maior de lavagem de dinheiro. E nenhuma empresa, independente do ramo, gostaria de estar estampado, né, que é o risco reputacional, né, em alguma mídia, né, negativa. Então, o trabalho feito, por exemplo, de monitoramento, como você mesmo disse, Ronaldo, integrar os sistemas para que possa fazer essa gestão, um software de compliance que faça toda essa gestão, vai auxiliar demais a prevenir, né? E quando a gente fala de PLD, a gente está falando de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, é sempre atuando na prevenção. O software, como você disse, ele vem para ajudar muito nessa prevenção, trazendo aí as questões de tomar de decisão. Um ponto muito importante, eu queria fazer uma ressalva aqui, importante. Quando ele fala de avaliação baseada em risco, lá que os reguladores como CVM, SUSEP e também o próprio Banco Central falam, é importante que teve uma mudança aí do regulador. Antigamente ele falava que a norma a pessoa devia seguir assim. Hoje ela fala que a instituição precisa tomar os seus próprios riscos e saber fazer a política de risco interna dela, lembrando a política do Brasil de risco. Então, quando você faz isso, você traz a responsabilidade para a empresa criar isso, mas sem software não dá. Então, eu crio a política e imputo no software. Então, sem tecnologia não dá para fazer isso, tá? E isso são os primeiros mercados. Normalmente, quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, o mercado de instituições financeiras, ele puxa os demais mercados, mas lembrando que a gente tem vários outros mercados também regulados aí pelo próprio COAF, tudo mais, como joalherias, bens de luxo, que estão em todos os estados brasileiros, tá? Ronaldo, foi muito boa a sua participação. Eu também tenho aqui um ponto para fazer a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para vocês, que eu deixei aqui anotadinha para a gente. Primeiro eu vou agora voltar com o Paulo. A gente teve uma pergunta aqui que é a seguinte: de uma forma objetiva, né? Como você entende quais são os principais benefícios na implantação específica do canal de denúncia, Paulo? O que realmente a empresa ganha? Aí eu já vou aproveitar os dois lados, né? O que a empresa ganha e o que o denunciante também ganha, né? Porque eu acho que tem dois ganha-ganhas aqui. Você pode trazer um pouquinho mais para a gente? Sensacional, Márcio. Assim, os benefícios, né, eles realmente são inúmeros, né? Cada tipo de empresa colhe um tipo de benefício com a implementação do canal de denúncias, né? Mas de forma bem uníssona, assim, né, entre todo e qualquer tipo, todo e qualquer porte de empresa, eu falo que são inúmeros, né, porque tem lá estar apto a participar de processos de licitação com órgãos públicos, estar apto a contratar com grandes fornecedores, né, principalmente grandes clientes, desculpa, principalmente empresas multinacionais, toda essa aderência de obter algum tipo de certificação, né, alguma coisa nesse sentido, mas no apagar das luzes, né, eu vejo alguns benefícios práticos muito importantes, né? E lembrando que a gente tem que considerar a implementação efetiva do sistema de canal de denúncias, né? Não é ter o sistema disponível ali no seu site, não, isso aí é só uma mera formalidade, né? É importante que as pessoas sejam treinadas, capacitadas, o canal devidamente divulgado, né? Agora, como um benefício fundamental, né, assim, e uníssono entre todas as empresas que implementam, eu vejo redução de perdas financeiras, né, esse é um ponto fundamental. Cerca de 60% desses atos, né, de desvio de conduta ou infração às legislações são efetivamente evitados, né, inibidos aí com a implementação do canal de denúncia. Então, a gente tem cases de clientes nossos que em 3 meses de implementação de canal de denúncia, dos 10 gerentes regionais, 7 foram demitidos, né, porque estavam com esquemas de fraude interna, né?
e também toda a questão de melhoria de clima organizacional, né? Principalmente a melhoria de clima organizacional, ela traz benefício para os dois lados, né? Para o colaborador ter um ambiente de trabalho mais confortável, mais seguro, com que ele possa performar, né, da forma devida, e naturalmente para o cliente, né, empresa, um benefício muito grande de toda a blindagem de imagem e reputação, retenção, atração e retenção de novos talentos, redução de processos trabalhistas, de turnover, enfim, realmente um canal bem implementado, independente da motivação inicial da implementação desse canal de denúncias, né, eu traria a redução de perda financeira e melhoria de clima organizacional como benefícios que todos podem colher com um devido, né, implementação desse sistema, né? Muito bem lembrado. Obrigado mais uma vez. Agora eu vou aproveitar e falar com o Ronaldo. A gente teve uma pergunta aqui também que veio via chat com a gente. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode usar o QIA, né, o Q&A aí embaixo, ou também mandar o chat. A gente recebe aqui, eu consigo também fazer para eles, tá? Ronaldo, a pergunta foi assim: para uma área de compliance que possui apoio de poucos ou nenhum sistema, como conseguir esses níveis de integração a ponto de sentir melhoria no processo? Como você pode exemplificar e trazer aí para responder essa pergunta, Ronaldo? Beleza, mas obrigado, acho que para quem fez a pergunta. Bom, para uma empresa que está começando, né, para implementar sistemas ou que tem o desejo de implementar um sistema de compliance, acho que eu destacaria que o primeiro ponto é ter apoio da diretoria, né? Então, esse é, né, ter primeiro o engajamento da diretoria e da área de TI, porque desce de cima para baixo, porque acaba sendo, às vezes, sistemas, não vou dizer complicados, mas são diversas informações, às vezes, que a gente tem que colher, trazer, né? Temos que fazer, nós temos experiência de fazer essa questão do levantamento para colher as informações e fazer as integrações, mas é um desafio no dia a dia para fazer essa implantação. Então, a questão do apoio é uma questão, acho que muito importante, né, da diretoria da área de TI. E consultorias, né? Assim, o trabalho de terceiros, como a gente acaba ganhando experiência, isso ajuda na questão da implementação, no processo de levantamento, no trabalho que tem que ser feito na colheita de informações para apresentação, tal. Isso a gente já acaba ganhando, e ferramentas pré-existentes acabam ajudando também nessa questão da implantação. Mas, então, acho que eu destacaria esses pontos, que seria mais essa questão, o apoio, né? Usar consultorias que já acabaram fazendo isso e ferramentas já que ajudam nesse dia a dia que a gente acaba ajudando a indicar. Acho que seria isso daí, Márcio. Legal, Ronaldo. Vou aproveitar aqui, como está falando você falou de diretoria, aprovação. Paulo, como é que é a tua experiência aí no ouvidor? Como é que isso funciona também, né? Porque eu acho que essa pergunta se encaixa para vocês dois, né? Então, como é que é a sua visão aí nessa questão? Legal. Mas, basicamente, a minha visão é a seguinte, né? A gente pode fazer de forma manualizada? Pode. A gente pode fazer com uso de tecnologia? Pode. A diferença entre essas duas realidades, eu acho que é o prazo de execução das ações e a assertividade e efetividade das tomadas de decisão, né? Então, se a gente faz de forma manual, a gente também vai conseguir fazer, vai conseguir desenvolver e tal, mas isso vai demandar mais tempo e muito provavelmente a nossa ação, né, a efetividade, a eficácia da nossa ação, ela acaba ficando um pouco comprometida, né? A tecnologia realmente agilizando, né, todos os processos e facilitando toda essa dinâmica, essa rotina aí de operação, né? Então, Paulo, aproveitando, eu vou dar continuidade aqui, eu tenho uma pergunta para você, que então, quais são os desafios efetivos que você tem numa implementação de um canal de denúncia? Porque parece ser simples, é um software e tudo mais, coloca aqui, mas às vezes podem ter diversas barreiras, e aí comenta um pouco como é que é essa implementação de um canal de denúncia numa empresa. Legal, maravilha. Eu tinha falado um pouquinho disso, né? Implementar um canal de denúncias não é ter um canal dentro do seu site corporativo, né? Definitivamente. Isso é ter o sistema disponível.
né? Agora, ter um sistema efetivamente implementado, né, a gente passa por diversos processos, né? E esse é um ponto muito importante aqui no Ouvidor Digital, Márcio, que a gente está muito junto com os nossos clientes para apoiarem todo esse processo, né? Isso é fundamental. Então, o primeiro processo que nasce, né, essa ideia toda, é o engajamento da alta liderança, não tem jeito, né? O famoso, se o dono não quer, a coisa não acontece, né? Isso aí definitivamente é um ponto fundamental em todo um processo, né? Não só de canal de denúncia, de compliance, de gestão, de governança, de qualquer tipo de assunto, né? Então, eu tinha um professor no MBA que falava o seguinte: se papai não quer, não tem como a gente executar, né? Então, a gente tem que convencer a turma lá de cima de que isso precisa ser implementado. Depois que a gente convenceu a turma de que isso precisa ser implementado, né? Aí sim a gente coloca o carro na rua, né? E para a gente colocar esse carro na rua, pessoal, é fundamental e é um desafio muito grande, é que todas as pessoas que se relacionam com a empresa tenham acesso a essa informação, né? Por que eu falo isso? A gente até comentou um pouquinho antes também, mas quem puxa o assunto de integridade e compliance é uma determinada área, mas quem efetivamente executa e contribui para isso tudo são todos os stakeholders da empresa, né? Então, um desafio muito grande da gente trazer publicidade a essa informação, da gente conseguir alcançar todos, né, os principais stakeholders da empresa com essa informação. E claro que cada empresa tem um desafio diferente, né? Quando a gente fala de uma empresa que tem um único escritório, é óbvio que o desafio dele é muito menor do que quem tem ação, atividade pulverizada no Brasil todo, né? Então, é importante a gente conseguir trazer aí, né, essas particularidades de cada uma das empresas, né? Outro ponto fundamental é efetivamente a garantia do anonimato, a segurança para que as pessoas usem o canal de denúncias, né? Então, como a gente comunicar às pessoas que é uma empresa independente que faz essa apuração, que faz esse recebimento, desculpa, que todas as questões da Lei Geral de Proteção de Dados são muito bem observadas, toda a questão da garantia do anonimato e não retaliação contra o denunciante, também fundamental essa comunicação para que as pessoas estejam seguras em usar o canal de denúncia. Se elas não tiverem seguras em usar o canal de denúncia, definitivamente elas não vão usar, né? E o terceiro ponto e principal deles, na minha opinião, é a questão de treinamento e capacitação, né? É importante a gente lembrar que as pessoas não têm maturidade em relação a esse assunto, né? Então, qual a diferença de um canal de denúncias para o canal de Fale Conosco, né? O que eu posso denunciar dentro desse canal de denúncia? O que significa cada uma dessas denúncias, né? O que é assédio moral e o que não é assédio moral, por exemplo, né? A gente conseguir traduzir para as pessoas a responsabilidade compartilhada do uso dessa informação, né? De nada adianta a gente ter um canal bem implementado, devidamente divulgado, comunicado, as pessoas seguras, se o público usuário usa o canal de denúncia de forma indevida, né? Então, a gente tem alguns cases aqui no Ouvidor Digital que o canal foi muito bem implementado, foi muito bem divulgado, mas quando a turma ia fazer a denúncia chegava com qualidade baixa, tinha muita gente usando o canal de denúncia para tentar prejudicar algum colega de trabalho, alguma coisa nesse sentido, que a gente chama de denuncismo, né? Então, treinamento e capacitação, pessoal, fundamental. Treinamento inicial, treinamento introdutório, treinamento contínuo, né? Ao longo de toda a jornada do colaborador, ao longo de toda a jornada do cliente, do fornecedor, enfim, quem seja. Aí é claro que, mais uma vez, cada modelo de negócio, cada tipo de empresa tem um desafio diferente, né? Mas é importante que esse treinamento e essa capacitação, ela aconteça de uma forma perene e ela seja adequada para o público que está usando o canal. É óbvio que, por questão do dia a dia, da realidade de cada um diretor, ele precisa de um tipo de treinamento totalmente diferente de uma pessoa que está na operação, né? São rotinas, são operações totalmente diferentes e que naturalmente demandam um tipo de treinamento e capacitação também personalizada, né? Mas se eu posso resumir isso tudo, segurança para o denunciante em realizar a denúncia, disponibilidade do canal, né? Então, ter lá os canais adequados, sempre acessíveis, 24 horas por dia, de fácil, né, contato das pessoas, e treinamento e capacitação. Realmente são pontos aí fundamentais
e que, na minha concepção, que é o que o ouvidor digital entrega, né, para os seus clientes, é realmente a gente acompanhar o nosso cliente em todos esses desafios. Tá? Muito boa a sua explicação, Paulo. Foi no ponto, né? A gente às vezes esquece desse lado também da própria capacitação depois, de preparar as pessoas dentro para saber realmente fazer a denúncia, né? Então, porque também nada adianta ter as denúncias mal elaboradas, no final elas não são conclusivas e não conseguem ajudar a empresa e a pessoa que também denunciou, né? Então, acho que Exato. é um grande ponto aí que você falou, né? Um Facilidade, exemplo disso, né, anonimato. Márcio? Um exemplo disso é assim, a gente recebeu uma denúncia, né? Ah, o meu chefe fez assédio moral comigo. Tá, enfim, o que um comitê faz com uma denúncia dessa, né? Quem que é seu chefe? Onde que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Tem alguma testemunha? Você tem evidência? Enfim, quanto mais rica, né, for essa informação, naturalmente maior a capacidade de apuração e tratamento, né? E complementando, e por isso que o anonimato, mas saber a seriedade disso tudo, que ele realmente não vai ser punido por isso, né, até através das próprias políticas da empresa, faz com que efetivamente as pessoas falem mais sobre o que aconteceu, quando aconteceu, se identificar, porque sabe que vai ser tratado de uma forma correta, né, coerente pela própria empresa, né? Então, é o que você falou bem lá no início e continuou agora também dando a resposta. Muito bom, Paulo. E eu vou aproveitar e emendar, e eu queria aproveitar o Ronaldo, com a experiência, como ele disse aí, de bastante tempo de mercado, implementação de softwares e tecnologia, né, dentro de diversos tipos de empresa. Eu queria que você desse, dentro da tua experiência, às vezes pode até ser dentro da própria Zabit, PLD, como é que funciona? Porque é um pouco diferente do ouvidor digital, né? São soluções um pouco diferentes. Quando a gente fala de integração, às vezes até com outras tecnologias, você falou de monitoramento, então você falou até de automatização de processos junto a reguladores. Como é que funciona isso no momento da... Quanto tempo demora para implementar? Como é que é essa tua experiência? Traz um pouquinho em conta de tempo, de como funciona aí dentro das Zabit. Legal, legal, mas quanto tempo, né? Realmente o processo dos processos que a gente costuma trabalhar, eles envolvem bastante integração com os sistemas já existentes na instituição, né? Então, e cada uma tem uma composição diferente, né? A gente trabalhou já em diversos bancos e cada banco tem a sua forma de fazer conta corrente, suas APIs, pagamento, etc, etc. Então, um dos trabalhos fortes que a gente faz é justamente a gente tem uma interação bem forte com as áreas de TI do banco, onde a gente vai levantar essas questões de como são as integrações, como colher as informações e tal. Como tem esse relacionamento, o banco, as instituições estão no dia a dia delas, né? A primeira coisa, né, voltando, acho que até um consenso na fala do Paulo, estava vendo, tem que ter um apoio forte do pessoal da diretoria, né? Então tem que ser uma coisa que vem de cima para baixo, tem que ser de certa forma, ter uma priorização da empresa para ajudar nessa questão das informações, né? O tempo acaba acontecendo assim, a gente, geralmente, o tempo nosso, né, a gente acaba sendo mais rápido nessa questão do trabalho do que a própria instituição, porque a instituição tem outras coisas para resolver enquanto ela está atendendo a gente, né? Mas, em termos de... Olhando assim o nosso passado, a gente chegou com essa questão do engajamento das diretorias, em questão de 2 ou 3 meses, a gente consegue já ter as primeiras versões do sistema funcionando e já ajudando as equipes de compliance, né? Então, acho que, vamos dizer, um tempo médio de um trabalho intenso nesses 2 meses, né, das duas equipes, né, da equipe do pessoal da Zabit, junto com a equipe da instituição, é uma questão de uns 2, 3 meses, acho que em média, mais ou menos isso a gente entra com as primeiras versões, né? Dá uma ideia do esforço, né? Com certeza integrar não é uma coisa tão simples assim, mas 2, 3 meses, quando a gente pensa depois no ganho, isso vai muito rápido, né? Então é o tempo realmente de se desenvolver e poder seguir. Agora a gente está chegando meio que no nosso final, eu queria dar a palavra, voltar com o Paulo para dar as considerações finais dele sobre o painel. Paulo, eu passo para você mais uma vez a palavra para mais ou menos 2 minutinhos aí de considerações finais. Sensacional. Mais uma vez, né, agradecer Márcio, Ronaldo, Karine, né, sempre tão querida, a parceria, o convite, uma honra muito grande sempre contribuir, compartilhar
um pouquinho aí, né, do nosso dia a dia com vocês, né? E eu acho o seguinte, né, mudança dentro de empresa, inovação, né, trazer tecnologia e tal, todo processo de mudança ele dói, né? Não tem jeito. Ninguém fica confortável em fazer mudança, né? Mas no apagar das luzes, quando o primeiro passo é dado, né, depois que tudo o projeto ele é implementado, realmente o ganho, né, de celeridade de processo, de efetividade da tomada de decisão, gente, é sensacional, né? Então, quando a gente percebe que a gente consegue direcionar os recursos da nossa empresa, né, que nada mais, nada menos do que pessoas, né, o fundamental disso tudo são as pessoas, né, o sucesso e o fracasso das empresas acaba dependendo muito das pessoas, na minha visão, prioritariamente, né? Então, a gente poder usar as nossas pessoas para atuarem de forma estratégica e não mais operacional, realmente é muito importante, né? E é isso que a tecnologia vem promovendo aí para a gente na área de compliance, né? Mais uma vez, obrigado a todos, tá? Tenham um bom dia e seguimos sempre juntos e à disposição. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez pelas palavras. Eu vou passar agora para o Ronaldo. Ronaldo, considerações finais suas aí sobre tecnologia em compliance PLD. Agradecer a oportunidade, agradecer, Márcio, pelo convite, né, o pessoal da EZN pelo convite, honrado de falar aqui, né, e até ver as palestrantes iniciais com o conhecimento, né, a profundidade dos assuntos, e nós aqui como TI, né, como sistema, como fornecedores aqui com a obrigação, talvez, né, de trazer melhorias para esses processos, né, e claro, participando aqui, a gente já consegue até listar algumas direções que a gente pode dar, contribuições que a gente pode fazer, porque a gente tem esse potencial de TI, né, de produzir, de gerar resultados, mas resultados para quem? Então, esse tipo de dinâmica ajuda muito a gente a direcionar, ver próximos passos, né, e agradeço novamente a vocês, né, um abraço e bom segmento aí com o painel. Obrigado. Olha, eu queria aproveitar e agradecer Paulo e Ronaldo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite aqui com a gente. Voou o tempo, até sei que a gente estourou um pouquinho o nosso tempo aqui do painel, mas porque o papo foi tão leve, tão gostoso da gente levando, falando de tecnologia dentro da área de compliance e o quanto isso ajuda. Então, muito obrigado por trazer as experiências que vocês têm. Tenho certeza que o público também deve ter gostado. Agradecer toda a organização nesse período da manhã e a vocês que estão aí nos assistindo, né? Durante todo esse período da manhã tivemos diversos palestrantes aí com muito conteúdo. E agora à tarde a gente também vai se encontrar, teremos mais conteúdos ainda. Mas para fazer essa finalização do período da manhã, estou finalizando apenas o meu painel, eu queria chamar o Lucas novamente para ele poder dar alguns recados e as considerações finais desse período da manhã. Muito obrigado a todos mais uma vez e até à tarde. Muito obrigado, Márcio. Agradecemos a participação dos palestrantes, dos mediadores e ao público. Agora estamos finalizando a primeira parte do nosso evento. Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas. Então, para acessar o próximo painel, depois do almoço, pedimos a gentileza de acessarem a plataforma da ECN novamente e clicar no botão do próximo painel para entrar na sala e continuar assistindo nosso congresso. Lembrando que será apenas um link para todos os painéis da tarde. Até mais, um ótimo almoço a todos.